Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Sequência de imagens. Criança escrevendo no quadro. Criança jogando xadrez. Criança montando robô de brinquedo. Jovens olhando circuito eletrônico. O Repórter Justiça já está no Renata ar e Teodoro, hoje Brasília, nós vamos DF. desvendar mitos e verdades sobre altas habilidades. Gênios, prodígios, precoces, não faltam termos para definir pessoas identificadas com essa condição. Mas é preciso ressaltar que não estamos falando de uma habilidade inata, e sim de um processo em desenvolvimento. Entre os diversos modelos que tentam explicar o fenômeno da superdotação, o mais utilizado é o modelo dos 3 anéis. Estamos falando de habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade, ou seja, a forma única de ver o mundo. Esse modelo teórico adota essa perspectiva do desenvolvimento. Denise Fleit, presidente do É um Conselho processo Mundial que para está Crianças em Superdotadas e desenvolvimento Talentosas. E não uma habilidade pronta, que você nasce desse jeito e continua a vida inteira, e não é necessária nenhuma intervenção por parte do ambiente, porque vai depender apenas do indivíduo, né? Ao contrário, a gente defende que a superdotação, ela precisa, né? Essa habilidade, esse potencial, ela precisa ser nutrida, né? Precisa ser cultivado, precisa encontrar condições apropriadas para o seu desenvolvimento. Professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Denise ainda explica que o quociente de inteligência, o QI, é apenas um dos fatores a ser identificado na superdotação e não o único. O QI, por exemplo, não me diz Denise nada Fleit, acerca do nível de presidente do Conselho criatividade Mundial desse para estudante, Crianças dos Superdotadas seus e interesses, Talentosas. das suas preferências, dos seus estilos de aprendizagem ou dos seus estilos de expressão. Então, o QI, ele não é suficiente para a gente poder mapear esse estudante. Quem é esse estudante, né? Do ponto de vista intelectual, cognitivo, social, emocional, acadêmico. Para ver de perto como funciona o processo de avaliação e identificação, a equipe do Repórter Justiça esteve neste instituto, em Brasília, para acompanhar os trabalhos feitos aqui. Ângela tem 4 filhos identificados com altas habilidades e conta que decidiu abrir o espaço porque via nessa condição a importância do aspecto genético e ambiental também. Quando a gente identifica essas altas habilidades Ângela e Virgulin, trabalha fundadora de Instituto forma Virgulin. correta nessa estimulação, a gente tem um aumento ainda maior desse cérebro, dessa atividade neural, né? Então isso quer dizer que a gente pode ampliar esse potencial genético que ela tem para altas habilidades. A avaliação pode ser feita em qualquer idade e o foco é sempre na saúde mental da criança, do adolescente e do adulto. Nesse primeiro encontro, eu sempre trago várias habilidades que podem Juliana ser trabalhadas para a Souza, criança. Então, pedagoga. desde a leitura, matemática, a arte, para que a gente consiga entender qual é a área de maior habilidade da criança, qual é aquela área que faz os olhinhos brilharem, que eles têm mais encantamento, para a gente poder trabalhar em cima do que a criança gosta de aprender. A gente acompanhou a primeira visita do Pedro, de 4 anos, ao Instituto. As habilidades dele ainda estão em fase de identificação, mas já dá para notar a facilidade com o inglês. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele identifica, né, Juliana tanto em Souza, inglês quanto em pedagoga. português as letras, escreve já algumas palavras curtas. Ele gosta muito também, ali, pelo que eu vi, de raciocínio lógico. Todos esses jogos de raciocínio lógico eu vi que foram os primeiros que ele pegou para poder brincar. As altas habilidades acontecem em áreas diversas, por isso a importância de se trabalhar o desenvolvimento daquela aptidão. Eu posso falar Ângela da Virgulin, habilidade fundadora do Instituto linguística, Virgulin. da lógico-matemática, que são as que são avaliadas nos testes, né, de psicométricos, de inteligência, mas eu tenho habilidades na área musical, na área intrapessoal e interpessoal, na área naturalística, na área espacial, na área espiritual até.
né? Então, o nosso cérebro, ele abre-se para diversas áreas. Conversamos também com o diretor de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação. Décio garante que a pasta tem trabalhado no Cadastro Nacional para alunos com altas habilidades, a fim de assegurar o acesso à educação, a permanência e a aprendizagem. No tocante a este público, para além do atendimento Décio educacional Guimarães, diretor de Políticas de com Educação práticas Especial do estratégicas MEC. apropriadas, nós defendemos uma formação para professoras e professores que estão nas salas de aula comum para trabalhar com esses sujeitos, assegurando a eles o direito de ser e estar, que é uma questão muito importante. Eu também estive com o Leandro, servidor público, identificado com altas habilidades aos 36 anos. Ele procurou o Instituto a pedido da esposa, que já desconfiava que ele pudesse ter algo de diferente. Essa certeza veio por meio de avaliações e conversas com diferentes especialistas, entre eles a Sara, psicóloga que o atende até hoje. Eu lembro, na minha primeira consulta com a Sara, que é minha psicóloga, ela Leandro chegou e Vale, perguntou pra mim, Leandro, servidor público. o que você planeja na sua vida a partir do diagnóstico? Aí eu falei assim, cara, eu quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado. Aí ela falou assim, engraçado, a maioria dos meus pacientes com superdotação tem essa resposta padrão. Eles precisam dessa necessidade de ser lembrado, tipo, ou por um livro, ou por um poema, enfim. E hoje eu penso um pouquinho diferente. Eu quero ter uma vida que eu olhe no final e pense assim, valeu a pena. Ele ficou muito mais aberto, muito mais comunicativo. Sara Araújo, hoje psicóloga. ele fala, então assim, ele sentar e contar para você a história dele, já para mim já é uma evolução gigantesca. Esse processo dele de conseguir contar a história e de falar de uma forma mais aberta, né, para mim é a evolução. Leandro, como é que foi descobrir as altas habilidades já adulto? O primeiro passo é se adequar ao mundo, porque Leandro o Vale, mundo, servidor público. a maioria das pessoas não são superdotadas, a maioria das pessoas não tem altas habilidades. E você, o superdotado, normalmente tem uma questão muito empática. E eu tenho uma questão muito empática. Então, é você sentir um mundo e entender sua posição dentro dele. Isso é muito incrível, porque você consegue ajudar muitas pessoas. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas nem tudo são flores, né? Tem a parte ruim dessa história também, não tem? Tem várias coisas dentro desse processo que não são tão legais quanto as pessoas romantizam. É um processo que você sofre, pelo menos comigo, né? Eu posso falar da minha experiência, mas já pesquisei e muitos me contam a mesma coisa. Você sofre bullying, você se sente fora do contexto que você está inserido. Tudo para você é mais cedo. Então, você aprende mais cedo, mas você não tem maturidade para estar naquela turma. Você ainda é uma criança. Então, isso machuca, isso gera traumas e você nem sabe que esses traumas aconteceram na sua vida, até vir à tona. A gente trabalhou muito essa frustração, Sara Araújo, né? Essa coisa de que psicóloga. por que agora? Poxa, quanto que eu perdi, né? E a gente foi trabalhando bem isso, de tá, e agora, o que que você vai fazer a partir de agora? O que é que mudou na tua vida depois que você descobriu que você é uma pessoa com altas habilidades? A alta habilidade, ela me Leandro trouxe Vale, o servidor querer bem público. e o ajudar ao próximo. E era uma coisa que eu já fazia, mas hoje eu procuro estudar mais e entender melhor. Porque uma coisa é você achar que você aprende mais rápido. Outra coisa é você ter certeza para um profissional específico, uma neuropsicóloga, te diagnosticar com superdotação em altas habilidades. Então, a partir daí, você muda seu prisma, você muda seu foco e você começa a querer ajudar mais. E é o que eu quero, ajudar mais a sociedade, de coração. E no próximo bloco, a repórter Luciane Chaves vai falar sobre os desafios na educação para alunos identificados com altas habilidades. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Eu tenho mais apreço assim, pelas exatas, Lourete, só que eu gosto estudante. de diversas matérias. Eu diria que em todas eu me saio bem. Eu gosto muito de história também, por exemplo. Gosto de matemática, de ciências. Eu gosto bastante dos desafios de lógica, Daniel porque eu Borges, gosto de ser estudante. desafiado. Eu sou uma pessoa que eu tenho altas habilidades, mas eu sou muito fã de desafios, porque eu gosto de manter minha cabeça trabalhando. Esses trabalhos da sala de altas habilidades me Matheus ajudam a Villa, desenvolver estudante. meu raciocínio e interagir com pessoas que têm altas habilidades como eu.
Luan, Daniel e Matheus. São 3 dos 2.019 estudantes com altas habilidades e superdotação atendidos nas 99 turmas de recursos da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Nós temos núcleos aqui, salas de recursos específicas, né, para trabalhar com esses estudantes. Barros, subsecretária de Educação Inclusiva e Integral. Psicólogos, né, que trabalham junto, né, com os nossos professores, exatamente para que a gente possa, né, fazer acontecer esse desenvolvimento dessas habilidades dos nossos estudantes. O aluno ele pode chegar no que a gente chama de portas giratórias, Vanessa Tentes, preferencialmente que ele professora. seja indicado pelos seus professores do ensino regular. Mas ele pode chegar indicado pelos pais, pelos profissionais externos e como nomeação também da própria criança. Por exemplo, aqui a gente tem uma escola. Ele passa por aqui, ele verifica que é uma sala interessante, que pode atender, ele pode se autonomear. As crianças acolhidas no projeto são de escolas públicas e particulares. No Distrito Federal existe uma lei, um decreto, que ele assegura as crianças também da escola particular de frequentar essa sala de recurso, numa proporção de 70% da escola pública e 30% da escola particular. A Nanda é a professora que acompanha essa turminha pra lá de inteligente. Ela tem mais de 25 anos de formação e especialização em alunos com esse perfil e conta como é feito esse trabalho. Eles desenvolvem projetos científicos nas suas áreas de interesse. Ananda Tabosa de Córdoba, professora. Porque justamente o programa nosso, ele pensa no enriquecimento curricular. Então, assim, o que eles gostam mais? Qual área de escola eles gostam mais? Qual área da vida eles se importam mais? Então, eu tento juntar essas duas informações e a gente faz uma pesquisa, um projeto científico, que ele esteja completamente envolvido, que saiu da cabeça dele. E aí eu vou orientando nesse sentido de fazer um projeto científico individual também. O resultado é sempre gratificante. É um desafio super importante e necessário. Ananda Tabosa de Córdoba, professora. E eu tenho relatos, por exemplo, de vários deles que dizem: aqui eu me sinto feliz, aqui eu tenho amigos, aqui eu gosto de vir. Mas antes desse resultado, para que o trabalho seja efetivo, existe toda uma equipe preparada por trás. Os professores que atendem as crianças com altas habilidades, além da especialização, passam por diversos processos seletivos. Nós aqui na Secretaria de Educação é a única secretaria que tem Vera uma Lúcia subsecretaria, Barros, subsecretária de Educação voltada para a Inclusiva e formação Integral. continuada dos nossos professores, que ao longo de todo o ano não só responde ao que a gente identifica como importante na formação, como nos oferta também, né, uma série de outras possibilidades de formação para os nossos professores. Isabela é mãe do Matheus, de 13 anos. Ela também tem outro filho com superdotação, o Gabriel, de 11 anos, que ainda não faz parte do programa do governo do Distrito Federal, mas está na fila de espera. Ela ressalta que ter filhos com altas habilidades é bem diferente do que todos pensam. É bem difícil a escola conseguir entender que nem sempre o que sai daquele padrão da média está errado. Às vezes só é diferente. Ainda tem um pouco dessa coisa de não saber muito Isabela lidar Vieira, engenheira com eletricista. Com altas habilidades em sala de aula. Então, eles vão encontrando os próprios caminhos dentro de sala de aula, achando meios de preencher os tempos ali, onde aparece o tédio, né? Quando eles estão ali no momento de sala de aula, que eles já entenderam o conteúdo e ali sobra aquele tempo, cada um vai achando um jeito, né, de conviver ali naquele ambiente escolar que não é preparado para eles. Mas eu vejo que a escola vem evoluindo. E reforça a importância da sala de altas habilidades para a evolução do Matheus. É como se ali ele se encaixasse em um mundo que realmente lhe pertença. Aqui ele Isabela consegue Vieira, se integrar engenheira com outras eletricista. crianças que possivelmente lá dentro do ambiente escolar passam por essa mesma dificuldade de se integrar com um grupo maior, né? No fim das contas, todo mundo procura um grupo. Elas têm um raciocínio rápido para resolver problemas. Luciane Chaves, Brasília DF. Amplo e uma linguagem aprimorada para a idade. Demonstram facilidade de aprendizagem com pouca instrução. Têm alto nível de concentração em determinada atividade e assunto. E demonstram maior sensibilidade às emoções alheias. Mas como identificar
uma criança com altas capacidades intelectuais. Na sala de recurso, ele acontece da seguinte forma. A gente chama até Vanessa Tentes, professora. Indicação, né, de compreensão desse fenômeno para cada uma das crianças. Então, aqui ele é feito avaliação em processo, ele permanece 16 encontros com o professor, onde o professor tem a oportunidade de aplicar ferramentas, né, específicas para entender, né, qual é a área de interesse desse estudante, o que ele quer desenvolver, né, em termos de conhecimento. Para Vera Lúcia, que trabalha com educação inclusiva, existe um grande desafio quando se fala em crianças com superdotação. Primeiro é a inclusão, sabe? Vera Esse é Lúcia grande Barros, desafio subsecretária de Educação Inclusiva e Integral. Porque, na verdade, uma das coisas que a gente coloca, né, a gente fala muito em inclusão, mas eu acho que a gente dá um enfoque muito grande para as diferenças, quando, na verdade, a gente tem que dar um enfoque maior exatamente nas possibilidades, nas oportunidades iguais, na medida em que eu consiga ofertar a acessibilidade, né? Eu acho que o grande desafio é exatamente o que a gente faz aqui, esse trabalho que a gente procura fazer integrado assim à família. Luciana é mãe do Daniel, de 11 anos, que é acompanhado pelos profissionais da Sala de Recursos da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Ela está sempre de olho em tudo o que acontece no projeto e conta como começou a desconfiar que o filho pudesse ter altas habilidades. No aniversário dele, de 5 aninhos, ele começou a escrever no convite, Luciana pediu para Borges, escrever no advogada. convite de aniversário dele de 5 aninhos o nome de todas as crianças da turminha dele. E ele foi escrevendo todas elas. E aí eu perguntei se ele já estava desenhando os nomes, se eles estavam aprendendo a escrever, né? Cada um desenhar, porque ele agora se chama, né? Desenhar o próprio nome. Ele falou assim, que cada criança sabia escrever o próprio nome e que ele já sabia escrever o das outras crianças. E o que a gente descobriu? Que ele, na sala de aula, as crianças estavam começando a ler, ele já lia muito, e aí ele começou a virar o leitor para os outros alunos. Então, a professora, ela tinha habilidades, ela conseguia lidar com isso, com o fato dele terminar a atividade antes e depois ele era aquele que ajudava os coleguinhas, que lia junto com os coleguinhas. Só que além disso, ele também depois ficava entediado e fugia da sala. Hoje, 6 anos depois, Daniel já passou por várias escolas. Já tivemos escolas que diziam que o Daniel tinha o emocional atrasado, mas não era o emocional dele que era atrasado. Era o intelectual que era demais. Para as mães das crianças com altas habilidades, essa missão é um grande desafio. Como crianças de altas habilidades, Isabela eles Vieira, engenheira eletricista. Tem preocupações, nós temos preocupações diferentes, mas temos um universo de preocupações, principalmente com essa relação do desenvolvimento deles dentro da sociedade, com essa questão do relacionamento com os pares, com as outras crianças, com os outros adultos. É mágico. Como mãe, Luciana a gente Borges, é muito orgulhoso porque a gente vê que o coração dele é muito puro. E a gente vê muito isso nessas crianças que são especiais, seja ela qual for, né? Seja ele, né, com altas habilidades, agora as crianças com autismo, com síndrome de Down, que estão realmente tendo essa acessibilidade, que está tendo esse respeito maior, esse olhar, né, para essas crianças. No próximo bloco, o Repórter Justiça vai mostrar como a mente é maravilhosa. Você vai ter a oportunidade de ver como as pessoas com altas habilidades fazem coisas incríveis. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Meu nome é Davi Posidônio Zerbato. Davi Posidônio, estudante. Eu gosto muito de ciências e matemática e geografia, mas geografia política e história também. A única matéria mesmo que eu não gosto é português. A adolescência de um garoto com altas habilidades, bem, é como a de todo adolescente. Muitas convicções, mas também muitos desagrados. Aos 14 anos, Davi sabe dizer como ninguém do que gosta e como gosta. Eu gosto muito de cubo mágico. Quando eu estou no meu tempo livre, eu sempre brinco um pouquinho. Davi Posidônio, primeiro estudante. eu aprendi cubo mágico com um amigo meu, ele me ensinou. E aí depois eu aprendi a montar e fui montando mais rápido.
E aí eu vi que se eu aprendesse um método diferente com mais algoritmos para memorizar, eu conseguia masterizar minha velocidade com menos esforço. Por causa das altas habilidades, ele encontrou um jeito próprio de se relacionar com os conteúdos da escola. Eu gosto mais de estudar sozinho. Davi Posidoni, Quando eu tenho alguma prova ou alguma coisa, eu costumo separar uns 2 dias livres, tipo final de semana até. E aí eu pego para estudar de verdade, eu não saio do quarto o dia inteiro. Eu pego comida, deixo aqui uns lanchinhos, bebida e fico aqui estudando o dia inteiro. O vocabulário extenso tem motivo. A alta habilidade dele é relacionada à linguagem. Quando o Davi nasceu, normalmente as crianças, elas Sara Posidoni, andam, bancária. começam a engatinhar, começam a andar e depois começam a falar as primeiras palavras. O Davi não aconteceu assim, né? Ele não ficava em pé direito, mas ele já pronunciou uma palavra e depois uma frase pequena, mas uma frase já, né, com sentido completo, e ele não conseguia ficar em pé. Entre os tantos hobbies que acumulou durante a infância, Davi é especialmente apaixonado por música clássica. Toca piano, clarineta, e como todo garoto, pensa num futuro cheio de aventura. Quando eu tinha, acho que 6 anos, eu queria muito ser astronauta, porque eu queria ir no espaço e poder estudar os astros e as constelações, eu acho muito bacana. Ainda gosto, mas eu desisti porque eu desenvolvi uma fobia de espaço, eu tenho muito medo agora. Porque é um vácuo infinito e a gente fica longe da Terra e os lugares que pra gente são grandes, de longe parece pequeno e dá muito medo. Mas eu ainda gosto muito de estudar astronomia, é muito legal. Depois, eu quis ser paleontólogo, porque eu descobri uma área da ciência que se chama paleontologia, que eu gosto muito, é muito interessante. Entender comportamento e os hábitos dos animais, eu gosto muito. Só que no fundo, Davi gosta de viver os momentos simples da vida. No final de semana, Davi Posidoni, estudante. Normalmente, eu jogo um videogame com os meus amigos e estudo para os deveres de casa que eu tenho da semana. Hoje eu estou muito feliz Sara porque eu sei que Posidoni, ele é bancária. um menino que vai ser uma pessoa boa para a sociedade. Eu sei que as habilidades que ele tem, eu espero que ele use em favor do coletivo e eu sei que isso vai acontecer. Então, meu filho é um menino muito gentil, um menino muito colaborativo e eu sei que é porque em algum momento alguém me deu uma orientação adequada, surgiram pessoas nessa trajetória que me ajudaram a reconhecê-lo e ajudaram que ele mesmo se reconhecesse. E essa história hoje eu conto assim muito, muito feliz. Pedro Paulo mostra pra gente como é viver a vida adulta com altas habilidades. Estudante de História da Universidade de Brasília, ele construiu desde a infância uma rotina para lidar com as próprias capacidades. Eu comecei a procurar Pedro Paulo por outros Tominaga, meios, meio que eu achei que não atrapalhava a sala de aula, que a professora não ficasse brava comigo, que eu não atrapalhasse ninguém, e que foi ler. Então a leitura se tornou um meio de escape para mim do tédio muitas vezes. Isso acompanhou durante toda a minha vida escolar, em algumas aulas de química, algumas aulas de física, algumas aulas de matemática. Eu ainda levava o livro para ler no meio do ensino médio, no meio da sala de aula. Pedro Paulo foi identificado ainda criança com altas habilidades para matemática. Apesar de ser muito bom em ciências exatas, são os temas relacionados à humanidade que mexeram com o coração do rapaz. Os livros inevitavelmente se tornaram os melhores amigos, mas ele gosta mesmo das relações com as pessoas. É ter alguém para ouvir as conversas, é ter alguém que Pedro dê Paulo valor, Tominaga, que dê estudante. interesse. Eu acho que isso puxa muito mais do que história, do que um livro ou do que uma matéria abstrata em si. Concretude das relações humanas. Prestes a se formar na universidade, sente os desafios e a ansiedade para o que vem pela frente. Sempre é uma panela de pressão, cada um sabe o peso Pedro que carrega, Paulo Tominaga, mas estudante. Eu acho que talvez, mais do que sentir uma pressão de que tem uma capacidade, entender que tem uma capacidade e que ela pode ser útil para os outros. Tudo bem, tem um pouquinho da pressão, mas mais do que isso, entender que quem tem que procurar fazer alguma coisa boa sou eu. Quem tem que procurar ajudar sou eu.
no melhor das minhas capacidades, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. Agora eu continuo fazendo o que eu sabia. Eu fundei um grupo de pesquisa aqui na UNB, reuni os meus amigos para a gente discutir os assuntos que a gente gosta, arranjo congresso para participar ainda, procuro. É isso, é tomar uma iniciativa. É que foi como me ensinaram. Um futuro brilhante e com muito pé no chão. Eu não me entendo como mais inteligente. Pedro Paulo Tominaga, estudante. Só que tenho mais capacidade para entender texto, por exemplo, do que algumas pessoas que eu conheço. Sim, isso é verdade. Essas outras pessoas têm mais capacidade para dançar do que eu, não tenho dúvida. Tem gente que desenha infinitamente melhor do que eu, que é muito fácil. Eu desenho muito mal. Então, não é uma questão de que eu sou muito inteligente. Não, eu só sou inteligente como os outros são inteligentes. O Repórter Justiça dessa semana Evelyn Araújo, termina aqui. Brasília Você DF. já segue a gente no Instagram? Anota aí, Rádio e TV Justiça. Agora, se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Créditos finais. Produção, Judite Aragão. Reportagem, Renata Teodoro, Luciane Chaves e Evelyn Araújo. Edição de texto, Renata Teodoro. Edição de pós-produção, Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem, Eliana Brandão. Cinegrafia, Lázaro Filho, Luiz Guilherme. Assistência técnica, Luiz Carlos de Mello, Paulo Paz. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wesley. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávio Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, Rádio e TV Justiça 2023.